Esta é uma produção da iniciativa Mais Gestão Menos Risco. Aproveite o conteúdo e compartilhe para que ele chegue a mais agricultores. Pessoal, nós vimos alguns conceitos. Vamos fazer agora uma simulação para a contratação de um seguro de produtividade para a cultura da soja. Vamos fazer uma simulação passo a passo para que vocês possam entender bem os diversos conceitos e a aplicação e como é que é a proteção que estaria sendo contratada para esse exemplo que nós estamos apresentando para vocês. Então, seguro de produtividade, cultura soja. Nesse meu exemplo, eu vou usar uma simulação para uma área de 100 hectares, apenas para facilitar a nossa conta. O seguro pode ser contratado em áreas menores. A produtividade esperada neste município, eu vou usar uma informação que a seguradora definiu que para a soja nesse município, a produtividade esperada em condições normais é de 50 sacos por hectare. Essa é a produtividade de referência para aquele município, para a cultura de soja naquele município. Nesse meu exemplo, foi escolhido um nível de cobertura de 65%. O nível de cobertura aplicado sobre a produtividade esperada vai gerar então qual é a produtividade efetivamente amparada, a produtividade segurada nesta apólice. Eu tenho uma produtividade esperada de 50 sacos. Meu nível de cobertura escolhido, 65%. Então, a produtividade segurada, 65% de 50 sacos por hectare. Então, a produtividade efetivamente segurada, 32,5 sacos por hectare. Se ao final do ciclo a produtividade for menor do que 32,5 sacos por hectare, esse produtor vai ter direito a receber a indenização. Na modalidade seguro de produtividade, no momento da contratação da apólice, é definido um preço para esse produto. No caso da soja, vou usar o preço de referência de R$ 130 por saco. Cada seguradora define o preço que vai ser utilizado. Esse preço está na faixa das contratações que estão sendo praticadas pelas seguradoras atualmente. Qual é o valor amparado pelo seguro? Qual é a importância segurada? Então, a importância segurada, o valor máximo que será pago pela seguradora, no caso de ocorrência de sinistro, é a multiplicação da área de 100 hectares vezes a produtividade segurada de 32,5 sacos por hectare, vezes esse preço de R$ 130 por saco. Então, nesse exemplo, a importância segurada é de R$ 422.500. Esse é o valor amparado pelo seguro. Então, nesse primeiro momento, nós temos a área do seguro, 100 hectares, a produtividade esperada, 50 sacos, o nível de cobertura de 65%, então a produtividade segurada, 32,5 sacos por hectare. O preço, R$ 130, a importância segurada nesse exemplo, R$ 422.500. Continuando a nossa simulação, a importância segurada que nós abordamos, R$ 422.500. Vamos supor que neste município, para a cultura da soja, a seguradora deste exemplo definiu que a taxa é de 10%. Apenas para facilitar a conta. A taxa normalmente varia para cada município. Mesmo municípios próximos, dependendo do histórico, a seguradora pode ter taxas diferentes. Então, é importante conhecer e entender para o seu município qual é a sua realidade. Se a taxa é de 10%, qual é o valor do prêmio? Lembrando, prêmio é o valor que o produtor paga quando ele contrata um seguro. Então, neste exemplo,
A importância segurada 422.500, a taxa de 10%, portanto, o prêmio, o custo final total do seguro, R$ 42.250. R$ 42.250 é o custo total do seguro. Na cultura da soja, o Programa de Subvenção Federal do Ministério da Agricultura pode proporcionar ao produtor uma subvenção de 20% do custo do seguro. Se o produtor tiver acesso à subvenção, para este exemplo, 20% de R$ 42.250, o valor passível de subvenção R$ 8.450. Lembrando, a subvenção depende de uma série de fatores e depende também do montante de recursos que está disponível pelo Ministério da Agricultura, no orçamento do Ministério da Agricultura para o programa de subvenção. Estou considerando que este produtor teve acesso, a seguradora encaminhou para o Ministério da Agricultura, o Ministério da Agricultura aprovou a subvenção desse produtor de R$ 8.450. Portanto, o custo final, o desembolso efetivo do produtor, vai ser a diferença entre o custo total, o prêmio total, menos a subvenção. Nesse exemplo, R$ 33.800. Ok? Então nós temos aqui a importância segurada, é o valor amparado pelo seguro que está sendo contratado. A taxa, como eu falei, ela pode variar para cada município. Apenas para facilitar a conta, eu considerei uma taxa de 10%. O prêmio, então, 10% de 422.500, prêmio 42.250. A subvenção para a soja é de 20%, portanto, se esse produtor tiver acesso à subvenção aprovado, R$ 8.450. O custo efetivo, o prêmio líquido que o produtor vai desembolsar, R$ 33.800 é o custo total desse seguro. Reforçando, o custo total do seguro, R$ 42.250. A subvenção é um apoio do governo federal para tornar o seguro mais acessível para o produtor. É uma parte do custo do seguro que é paga pelo Ministério da Agricultura para a seguradora, mas o beneficiário é o produtor rural. Então, o Ministério da Agricultura, estimulando a contratação do seguro, no caso da soja, pode subvencionar 20% do custo total do seguro. Nesse exemplo, se for aprovado, teve recurso, o Ministério aprovou a subvenção desse caso, o Ministério vai pagar R$ 8.450. E o produtor, ao invés de pagar, de desembolsar R$ 42.250, o custo final para o produtor vai ser de R$ 33.800. Então o seguro fica mais acessível. Ok? É bom entender como é que funciona a subvenção, que é um apoio, um estímulo do governo, tornando o seguro mais acessível para que você, produtor, possa contratar essa proteção para o seu empreendimento. Continuando o nosso exemplo para um seguro de produtividade para a cultura da soja, vamos entender, aconteceu um evento, a lavoura que foi contratada o seguro foi prejudicada por um evento amparado pelo seguro, o produtor comunicou à seguradora, a seguradora mandou um perito a campo e foi feita uma avaliação. Nós vamos entender como é que é o processo para a seguradora calcular a indenização que esse produtor tem direito. Então nós temos que nesse exemplo, nessa simulação que nós estamos fazendo para a cultura da soja, a produtividade segurada, lembrando, a esperada era 50 sacos, o nível de cobertura de 65%, então a produtividade efetivamente segurada, 32,5 sacos por hectare. Foi um engenheiro agrônomo, um perito a campo, acompanhou a colheita do produtor e identificou que a produtividade obtida foi de 20 sacos por hectare. Essa produtividade foi avaliada lá na colheita daquela propriedade. Qual foi a perda de produtividade nesse exemplo? Então nós temos a produtividade segurada, 32,5, e a produtividade obtida, 20 sacos por hectare. Qual foi a perda de produtividade? 32,5 menos 20 sacos por hectare. Então nesse exemplo,
a perda foi de 12,5 sacos por hectare. Esse foi o prejuízo em termos de produtividade, entre a produtividade segurada e a produtividade efetivamente colhida naquela propriedade. Qual é a indenização que esse produtor tem direito? A indenização vai ser a multiplicação da área segurada pela perda de produtividade por aquele preço definido na contratação do seguro. Então nós temos uma área de 100 hectares multiplicado pela perda de produtividade de 12,5 sacos por hectare, multiplicado pelo preço que foi definido na contratação do seguro de R$ 130 a saca. Então nós temos, para calcular a indenização, a área multiplicado pela perda de produtividade, multiplicado pelo preço. E é importante entender que esse preço, no exemplo aqui de R$ 130, é aquele preço definido no momento da contratação do seguro. Independente do produtor, se ele for vender a produção, ele teve uma produtividade final lá de 20 sacos. Se ele vender a produção dele a R$ 110 a saca ou R$ 150 a saca, a seguradora não vai analisar essa informação. A indenização vai ser calculada com base no preço definido na contratação do seguro. Então, nesse exemplo, a indenização, a multiplicação da área vezes a produtividade perdida vezes o preço vai dar uma indenização para esse produtor no valor de R$ 162.500. Terminamos aqui essa simulação segura de produtividade para a cultura da soja. Então, nessa simulação que nós fizemos, lembrando alguns conceitos. Falamos do seguro de produtividade para a cultura da soja, pegamos uma área de 100 hectares, onde a produtividade esperada inicialmente era de 50 sacos por hectare, foi contratado com um nível de cobertura de 65%, então a produtividade segurada 32,5 sacos por hectare. A área foi prejudicada por um evento amparado pelo seguro, o perito foi a campo, acompanhou a colheita com o produtor, a produtividade final foi de 20 sacos por hectare. Então, a modalidade seguro de produtividade, calculamos a perda em sacos por hectare. Tinha protegido 32,5, colheu 20, perdeu 12,5. E a indenização é a multiplicação, então, da área vezes a perda de 12,5 sacos por hectare, vezes aquele preço definido na contratação do seguro. Esse produtor, nesse exemplo, recebeu uma indenização então de R$ 162.500. Qual é o conceito do seguro? O produtor teve uma produção de 20 sacos por hectare, comercializa lá de acordo com as suas orientações, o que ele deseja, espera que momento vai vender essa produção, somando a produção obtida que ele vai vender com a receita paga da indenização. O objetivo é que o seguro permite que ele continue investindo na produtividade. Provavelmente ele não teve um bom lucro que ele esperava no começo da safra, quando ele fez o plantio. Mas, apesar do prejuízo que ocorreu, apesar de ele ter obtido uma produtividade bem baixa, somando a receita da venda com a indenização, ele consegue continuar investindo na próxima safra, buscando alto nível. Então, o foco do seguro não é fazer ele ter lucro na sua atividade, mas sim permitir que ele continue investindo, buscando alto nível de produtividade, investindo em tecnologia, continuando na sua atividade sem precisar renegociar dívida com ninguém. E assim ele pode continuar com essa proteção, buscando conduzir a sua atividade com bastante segurança, sabendo que se acontecer um evento como esse, ele vai estar amparado, vai estar protegido pelo seguro que ele contratou. Ok? Esse foi então o nosso modelo, cálculo, a simulação do seguro de produtividade para a cultura da soja. Espero que vocês tenham entendido, aproveitem isso como uma referência para analisar o que acontece aí na sua propriedade. Esta é a iniciativa Mais Gestão Menos Risco. Aproveite para conhecer os demais materiais no nosso Instagram, @maisgestão menos risco.
tudo junto e sem acento. Não esqueça de compartilhar e se inscrever nos nossos canais.